Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Todo mundo consegue me ouvir? Show. Todo mundo me ouvindo? Eu vou dar uns 5 minutinhos para a galera dar umas... que quiser chegar ou que ainda está para vir, chegar. Beleza? Show. Então, espero uns 5 minutinhos aí. Então, arrumo as coisas aqui também. Só para todo mundo ficar ciente, hoje é uma aula mais de revisão, tá? Eu montei uma lista para vocês, só que faltou editar, botar o nome lá do curso e tudo mais, mas nessa semana ainda, ou hoje ou amanhã, vocês recebem essa lista já, tá? Realmente só falta editar. Essa lista de revisão, ela é um pouquinho grande, ela é um pouquinho trabalhosa, ela é um pouquinho grande, por isso trabalhosa, mas vocês não precisam fazer ela de uma hora para outra, tá? Não vou cobrar que vocês façam a lista, passo hoje, amanhã tem que estar pronta. Não, é para vocês irem fazendo, tá? É uma lista de revisão. Eu vou fazer algumas questões com vocês hoje, e essa é a intenção da aula de hoje, é resolver as questões da lista de revisão com vocês. Na semana que vem, a gente tem uma monitoria na terça, então essa monitoria também vai ser bastante destinada a gente resolver todas as dificuldades que vocês tiveram na lista de revisão. Então, deem prioridade para estudar para a lista de revisão. Tá legal? Beleza, pessoal? Beleza. A lista de revisão, ela contém só exercícios de vestibular, tá? Então, ela já é bem ambientada para vocês que vão prestar vestibular, com questões que já passaram por algumas bancas, tá? Ceará, Unicamp, Enem, principalmente Unicamp e a banca de São Paulo, tá? A FUVEST. Então, para vocês já ficarem ali ambientados com esse clima, vamos dizer assim. Tá beleza? Bom, já deu os nossos 5 minutinhos aí. Então, eu vou começar. Essa é a primeira questão que eu botei na lista de vocês. Tá legal? Então, ó, um automóvel. Todos conseguem ler a letra desse tamanho? Dá para ler, professor? Alguém está com alguma dificuldade para ler? Eu tô achando meio pequeno. Meio pequena? Tá, peraí.
Melhorou? Assim tá ótimo. Tá, beleza. Então, ó, questão da Universidade Federal do Ceará, tá? Ó, um automóvel é dirigido ao longo de uma estrada caracterizada por zonas alternadas de velocidade permitida de 40 e 60 km. Se o motorista manter rigorosamente essas velocidades nas respectivas zonas, e se todas as zonas têm o mesmo comprimento, qual a velocidade média em quilômetros por hora de um trecho correspondente a um número par de zonas? Tá legal? Então, vamos lá. Ó, eu tenho... Vou desenhar aqui, que é a primeira coisa que a gente geralmente faz. Vou desenhar o nosso móvel, tá? E aí, ó, eu vou demarcar as zonas que eu quero colocar. Então, essa é a primeira zona. Essa é a segunda zona. Essa é a terceira zona. E assim por diante, certo? Ó, então, ó, nessa zona, nessa primeira zona, eu tenho, vou supor, 40 km por hora, tá? Como ele não falou, a gente tem a liberdade de escolher. A segunda vai ter 60 km por hora. 40 km por hora de novo. E assim em diante. Tá legal? Por quê? Porque eu tenho zonas alternadas. Então, eu tenho que alternar as velocidades permitidas. Tá? Então, ele falou também que essas zonas têm o mesmo comprimento. Certo? E uma outra coisa que ele pediu e um trecho correspondente ao número par de zonas. Tá legal? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, nos nossos dados, o seguinte. Eu tenho zona 1. A velocidade vai ser de 40 km por hora. Tá legal? A distância eu vou chamar de D, tá? Tamanho da zona, tá legal? Na zona 2, eu vou ter uma velocidade de 60 km por hora. E o tamanho dela também tem que ser D. Tá legal? Então, ó, na hora que eu pego vou fazer o cálculo do tempo para a zona 1, certo? Então, ó, o cálculo de tempo para a zona 1 eu tenho o seguinte. A velocidade média vai ser igual à distância dividida pelo tempo, correto? Ok, pessoal? Alguma dúvida até agora? Tranquilo. Tranquilo? Alguém com alguma dificuldade? Não? Isso aí que vocês já viram lá no início? Certo? Então, ó, qual é a velocidade média da zona 1? 40, certo? O ΔS a gente chamou de D, não foi? E eu vou chamar o tempo de T. Ok até aqui, galera? Beleza. Vou passar o T que está dividindo, multiplicando, e o 40 dividindo, para isolar o T. Então, eu vou ter
isso aqui em horas. Ok? Vou para a zona 2. Na zona 2, vejam que a velocidade média, qual seria a fórmula da velocidade média? É a mesma que a gente viu lá em cima, né? Então, ΔS dividido por ΔT. A velocidade média da zona 2 é de 60 km por hora. O ΔS é D. E eu vou chamar de T', o tempo. Se eu isolar, então, o T', eu vou ter D dividido por 60 horas. Certo? Todo mundo comigo? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então, pensa comigo. Eu tenho que ter um número par de zonas, correto? Agora vai vir uma parte um pouco mais chatinha. Ó, eu tenho que ter um número par de zonas. Se eu tenho que ter um número par de zonas, eu posso escrever esse número par de zonas em função dos números naturais, certo? Certo, pessoal? E aí, como é que eu escrevo esse número par de zonas em função de um número natural? Podem ligar o áudio e falar, galera. Vamos interagir comigo. Quero que vocês interajam um pouco mais comigo. O que vocês acham disso? Ô, professor, pode repetir a pergunta? Ó, Giovana, eu tenho que pegar um número que é par e escrever ele em função dos números naturais. Certo? Essa é a pergunta. Louise, eu estou vendo uma pergunta sua no chat só agora, me desculpe. A aula hoje é sobre exercícios de revisão em geral. Tá legal? Então vamos lá. Como que eu escrevo? Vocês sabem como é que a gente escreve um número par e um número ímpar em função dos números naturais? Vou lembrar para vocês que os números naturais são aqueles 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Vocês sabem? Não lembram? Então, ó, quando eu tenho um número par, número n-zão, eu vou escrever ele como 2 vezes n. Tá legal? Quando for um número ímpar, tá? Esse número n-zão vai ser 2n mais 1. Tá legal? Então, por exemplo, o número 1, ele é um número par ou é um número ímpar? Ímpar. Ele é um número ímpar. Então, qual o valor de n? Eu preciso ver qual é a fórmula que eu vou usar. Se ele é ímpar, eu vou usar 2n mais 1, correto? Qual o valor de n eu vou poder colocar? Hein? Concordam comigo que eu vou botar o 0? Se eu for pegar o número 2, basta eu colocar o n lá no 2n, eu boto o n igual a 1, correto? Então, ó, se eu tenho um número par de zona 1 e zona 2, tá, Luiz, vamos recapitular então, ó. Essa aqui são fórmulas para escrever os números pares e ímpares. Você pegou, entendeu essa parte? Ou não? Sim. Se eu quiser ver o número 1, o número 1 é o quê? É par ou é ímpar? É ímpar, não é? Então, ó, se é um número ímpar, eu tenho que pegar n é igual a 2n mais 1, que é a fórmula dos números ímpares, como eu botei ali embaixo para vocês.
Legal? Tudo bem até aqui? Então, qual número n eu preciso jogar nessa fórmula para que seja igual a 1? Eu tenho que ter o n igual a 0. Certo? Então, porque eu estou pegando um exemplo de número ímpar. Se eu quisesse jogar o 25. 25 é par ou é ímpar? É um número ímpar também. Então, se ele também é um número ímpar, ó, n é igual a 2n mais 1, e eu igualo a quem? A 25. Certo? É só um exemplo. Beleza? Isso me permite colocar as coisas em função dos números naturais. Tá legal? Ok, pessoal? Até aqui? Ok. Então, ó, eu sei que a zona 1 tem um número par de zonas, correto? Então, ó, quantas zonas ele tem? Ele tem 2n zonas 1, correto? Correto, pessoal? Alguém tem alguma dúvida nessa ideia de 2n zonas 1? Nossa, até travou aqui. Meu professor. Então, ok, beleza. Então, ó, qual vai ser o tamanho dele? Qual vai ser o meu ΔS total da zona 1? Se eu somar todas as zonas 1, eu vou obter 2n, certo? Eu tenho que adaptar, vezes a distância dela, de uma zona, certo? Que é D. Ok, pessoal? Ok. O tempo de uma zona é D sobre 40. O tempo de 2n zonas é 2n vezes isso, correto? Então, o que eu fiz ali na prática? Eu só coloquei o 2n multiplicando todo mundo. Por quê? Porque eu tenho 2n zonas. Tá legal? Todo mundo comigo? Alguém se perdeu nessas ideias? Tranquilo. Alguém se perdeu? Não? Bernardo falou alguma coisa que eu não consegui entender. Não consegui ouvir. Tranquilo. Viu? Tá todo mundo tranquilo com isso? Eu posso avançar para a zona 2? É a mesma coisa? Fazer a mesma coisa? Tá. Então, ó. Nas zonas 2. Eu tenho quantas zonas 2? 2n também. Tá? 2n zonas 2. Então, na prática, basta eu pegar para achar. Eu tenho de uma só. De todas, basta eu multiplicar tudo por 2n. Então, eu tenho 2n de quilômetros e o tempo, telinha, total, né, vai ser de 2n vezes d sobre 60. Ok, pessoal? Ok. Então, agora eu vou pegar o trecho total. O que seria o trecho total? Seria o ΔS dele do início do percurso até o final do percurso. Se o percurso começa aqui e ele termina aqui, eu quero essa velocidade média, né?
Então, ó, vou passar para a próxima página, tá? Então, qual é o tamanho total do percurso? É só eu somar o tamanho de cada um, não é? Então, eu vou ter 2N D, ou, vamos comigo aqui, ó, eu tenho ΔS da zona 1, certo? Mais o ΔS da zona 2. Ok? Então, ó, o ΔS total vai ser igual a 2ND mais 2ND. Então, o ΔS total vai ser de 4N vezes D. Concordam comigo? Ô, professor, esse ND é o quê? Então, o que é o Na ND? verdade, só o N, porque o D é distância, né? O D é a distância. O N seriam os números naturais, ó. Ah, Por sim. quê? Porque, se liga só, Giovana, ele me deu quantas zonas eu tenho? Não. Então eu posso ter uma zona, eu posso ter duas zonas, eu posso ter três zonas, eu posso ter quatro zonas, certo? Certo. Então eu tenho que colocar sem saber, eu tenho que criar uma fórmula, tá legal? Para que o automóvel, né, o cara que está me perguntando na questão, ele pega e fala assim, olha, eu quero uma fórmula pronta, que eu só vou substituir o número de zonas e ele já vai me dar a velocidade média. Tá legal? Uma caixinha, ó. Joguei o N. Aham, Tá legal? tô entendendo. Joguei o N. Vai pegar, a máquina vai pegar, que é a nossa fórmula, vai transformar ele em velocidade média. Tá legal? Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse tipo de conta é considerada média ou difícil? Essa já é uma conta considerada difícil, galera. Ah, é Eu disse para difícil? vocês que era trabalhosa. E o Ah, que não preocupante, mas uma coisa que a gente tem que ficar atento é só que é uma questão de vestibular. Então, a gente não sabe como o Enem vai trabalhar esse ano, porque o Enem do ano passado foi um pouco diferente dos anteriores. Então, a gente tem que abrir um pouco o leque para trabalhar as coisas com vocês, tá? Cara, a grande sacada daqui, vocês estão comentando que ela é difícil. A grande sacada daqui é que vocês estão sendo pegos pela parte da matemática, não pela parte da física em si. Depois que eu terminar essa questão, eu vou dar um pequeno exemplo para vocês de como vocês poderiam resolver essa questão, não imaginando tanto isso aqui. Ia dar um pouco mais de trabalho. Tá legal? Mas se fosse um outro tipo de questão, vocês conseguiriam fazer tranquilo. Tá? Eu sei que o ΔT total vai ser o tempo total T mais o tempo total T', correto? Então, o meu ΔT vai ser igual a 2ND sobre 40 mais 2ND sobre 60. Alguém se perdeu? dá para acompanhar, professor. Tá dando para acompanhar? Uhum. Louise, que está aí, tá achando ela difícil. Bernardo, que também está achando ela ali relativamente difícil. Estão conseguindo acompanhar? Bom? Então,
acompanha a conta, Luiz, que a gente vai fazer um outro raciocínio na próxima, para mudar esse raciocínio mais pesado, para tentar suavizar um pouco do raciocínio, para você conseguir entender qual é o raciocínio que a gente tem a fazer. E aí a gente termina agora essa questão e refaz ela no outro raciocínio. E aí vocês escolhem qual raciocínio vocês quiserem. Então, Lívia, a gente está tentando... o que a gente pode fazer, a outra maneira diferente, pode ser a maneira que você está fazendo. Certo? Eu vou fazer o MMC aqui, vou terminar essa conta e a gente vai fazer esse modo diferente, esse segundo modo, tá? 2ND... Calma, a gente vai fazer sem chutar. Ó, vou terminar a minha conta aqui, eu sei que o MMC deles é 120, tá? Então eu tenho 3... que multiplica 2ND mais 2 que multiplica 2ND. Isso dividido por 120, tá? O que eu fiz aqui? Tirei o MMC, tá? Foi a única coisa que eu fiz, o MMC. Entre 60 e 40. Tá legal? Então, ó, eu tenho 2 vezes 3, 6ND, mais 2 vezes 2, 4ND, dividido por 120, tá? Então, ΔT vai ser 10ND, dividido por 120. Então, meu ΔT vai ser igual a ND dividido por 12 horas. Tá? O próximo passo é a velocidade média total. Velocidade média, ΔS dividido por ΔT. Velocidade média vai ser 4ND dividido por ND dividido por 12. Vou fazer aquela regrinha, tá? Mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, então eu tenho 4ND vezes 12, isso vai ser dividido por quem? Por ND, tá? Ó, tem o ND em cima, tem o ND embaixo, ok. Então, ó, a velocidade média vai ser 4 vezes 12, tá? Então, a velocidade média, essa última parte é mais fácil, porque é só conta. É de 48 quilômetros por hora, tá legal? Beleza. Vamos refazer essa questão? O que vocês acham de refazer essa questão de uma outra ótica, de uma outra forma? Acho bom. Então vamos lá. Ele me disse, o que eu vou fazer com vocês? Ó, ele me disse que o meu carrinho ele tem que percorrer uma certa distância, certo? Ó, esse carrinho aqui, ele vai percorrer uma certa distância. Mas ele me falou que nessa distância ele vai ter zonas, ele vai ter distâncias que ele vai precisar percorrer com 40 km por hora e outras distâncias que ele vai precisar percorrer com 60 km por hora. Então, ó, ele vai ficar brincando de ficar em 40, 60, 40, 60 e assim por diante, tá? Só que ele não me disse quantas zonas tem. Só me disse que tem um número par de zonas, tá? Qual é o menor número par que vocês conhecem? 2. 2. Então, ó, eu vou fazer 2 zonas de 40
e duas zonas de 60. Ó, primeira zona, segunda zona, terceira, quarta. Certo? Que aí eu vou ter duas zonas de cada um. Tá legal? Ó, então eu vou ter, chamar de Z1 a zona 1, a zona 2, zona 1 de novo, e mais uma zona 2. Tá legal? Então eu tenho um número par de zonas de cada zona, certo? Duas zonas Z1, duas zonas Z2. Uma outra coisa que vocês podem ver comigo, ó. Esse total aqui não vai ser o percurso dele? Certo, galera? Se vai ser o percurso dele, vai ser o meu ΔS. Todo mundo comigo? Sim. Sim. Então, vou até diminuir aqui para ficar mais... visualizarem melhor. Então, tá aí o nosso desenho. Tá? Ó, eu vou pegar, então, vou calcular, pensem comigo, eu vou dizer que o tamanho dessa zona é D, pode ser? Então, ó, o tamanho dele, ó, dessa zona é D quilômetros. Só que ele disse que a zona 1 e a zona 2 têm o mesmo tamanho. Então, todo mundo aqui tem a zona de tamanho D. Ok? Hein, pessoal? Então, qual é o ΔS dele? Viu, Lívia? É mais ou menos essa a ideia. Eu achei que você teria feito dessa forma também, depois fosse jogando. Então, ΔS é quanto? 4D, correto? D mais D mais D mais D, 4D. Ok, galerinha? Beleza. Ó, VM, eu tenho que achar a velocidade média do percurso total. Tá? Velocidade média do percurso é ΔS sobre ΔT, correto? Ó, o ΔS eu quero a velocidade média, perdão, eu quero descobrir. Eu tenho o ΔS e o que que falta? O que que eu não tenho de informação? O ΔT. Então, concordam comigo que eu tenho que tentar achar o ΔT? Todo mundo comigo? Todo mundo está entendendo agora um pouquinho da ideia? Tem uma Luiz e Bernardo? Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava Fala. lendo aqui o enunciado e a única coisa que eu não entendi foi porque o senhor colocou 4 zonas. Aqui não especifica 4 zonas, só especifica que é par. Então poderia ser 2, poderia ser 6. Então, 2 zonas de cada um, né? Pelo menos parece. Uhum. Se eu colocar 2 zonas de cada um ou 4 zonas de cada um, não vai interferir, entendeu? Se esse número par de zonas for 2 zonas, por exemplo, Z1 e Z2, e eu colocar 4 no final das contas, também não vai mudar, porque no final das contas ainda tem número par, não tem? Aham. Então, se eu botar 2, se eu tiver a interpretação de que esse número par é de zonas totais e o número par de zonas individuais, não muda. Tá legal? Eu peguei o número de zonas pares individualmente. Tá legal? Para que a gente pudesse garantir que tem número par de zonas. Tá legal, Giovana? Aham, entendi agora. Aí, eu preciso dar um chute inicial. Qual o menor número par que você conhece? Não é 2? Então, eu vou pegar 2 da zona 1,
2 da zona 2. Para dar meu chute inicial. Depois eu vou aumentar esse chute para 4 zonas para cada um. Tudo bem? Beleza. E assim por diante. Tá? Luiz está entendendo agora. Certo? Então, ó, para a zona 1, vou calcular aqui, ó, Z1, zona 1. Vou calcular o tempo. Ó, então eu sei que VM é delta S da zona 1 dividido pelo delta T da zona 1. Então, ó, velocidade média da zona 1 é de 40 km por hora. Qual é o delta S da zona 1? Não é só um desenho, porque eu estou calculando para uma única zona 1. Então, ó, D. Vou chamar esse tempo de T. Na hora que eu isolar o tempo T, eu vou ter D dividido por 40 horas. Tá? Porque o D eu coloquei em quilômetro e a velocidade está em quilômetros por hora. Entenderam o que eu fiz aqui? Sim. Ô, professor, uma coisa que também eu tinha pensado assim de início quando eu li o enunciado, quando a Giovana falou, é que, tipo assim, como ele fala um número par de zonas, eu pensei na hora que, tipo assim, poderia ser um trecho com uma zona 1 e uma zona 2, entendeu? Tipo assim, uma zona de 40 e outra zona de 60. Uhum. Não, então, foi o que eu falei até com a Giovana. Pode ser, é uma interpretação da questão. É uma interpretação. Só que o que eu até falei com ela foi o seguinte: se eu boto duas zonas, certo? Eu tenho uma zona 1, uma zona 2. É um número par de zonas totais, não é? Sim. Se eu coloco 4 zonas, eu tenho 2 zonas 1 e 2 zonas 2, certo? Sim. Deixou de ser um número par? Não. Não. Então, vai mudar a interpretação vai mudar o resultado da questão? Não. Não. Então, eu estou mostrando que, mesmo que você tenha uma interpretação de o número par é de zonas totais, ou seja, Z1 mais Z2 tem que dar um número par, tá legal? Ou se eu tiver a interpretação de que Z1 tem que ter zona par, um número par de zonas, ou Z2 tem que ter um número par de zonas, no final das contas vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque eu sempre vou achar números pares. Tá legal? Mas a interpretação de vocês de colocar uma zona 1, uma zona 2 para formar 2 zonas no total não está errada. Tá certa. Ok? Tá bom, agora ficou bem mais Tá claro. bom, Olivia? Não tá errado. Tá? Aí, no caso, o seu segundo passo é o meu passo atual. Tá? Ó, vou calcular aqui, ó, o ΔT para essa zona 2. Sei que é a velocidade. Perdão, pessoal. Esse professor é meio complicado quando a voz falha. O ΔS é D. E o ΔT eu vou chamar de T'. Tá legal? Na hora que eu isolo o meu T', eu vou encontrar um D sobre 60 horas. Correto? Todo mundo comigo? Alguém não tá comigo? Show, pessoal. Então, vou dar prosseguimento aqui. Eu preciso saber quantas zonas 1 eu tenho. Eu tenho uma zona 1, 2 zonas 1. Então, ó, vocês concordam comigo que nesse trecho aqui ele vai gastar o tempo de D sobre 40 horas? E que nesse trecho aqui ele também vai gastar o mesmo D sobre 40 horas?
Certo? Então, ó, eu tenho D sobre 40 mais D sobre 40. Então, o tempo da zona 1, que ele percorre, o tempo total que ele leva para percorrer uma zona 1, é de 2 vezes D dividido por 40. Certo? Isso dá D dividido por 20 horas, que D é a distância. Certo? Vou calcular o tempo... Oi, Giovana. Esse 2 é a quantidade de zonas, né? Isso aí. Ah, sim. Legal? Ó, o tempo para Z2. Quantas zonas eu tenho Z2? Eu tenho 2 zonas Z2. Então, eu tenho o tempo total para ele percorrer a zona Z2 é 2 vezes D sobre 60. Correto? Isso vai me dar D dividido por 30 horas. Ok, pessoal? Ok. Alguém não entendeu? Alguém está perdido? Tá todo mundo tranquilo? Tá tranquilo. Todo mundo entendendo? Então, ó, concordam comigo que o ΔT, eu quero descobrir ali de cima, vai ser justo esse tempo da zona 1 mais tempo da zona 2? Então, é só eu somar esse negócio aí, ó. D dividido por 20 mais D dividido por 30. Então, ó, meu ΔT vai ser, o MMC deles é 60, então eu vou ter 3D mais 2D dividido por 60. Então, meu ΔT vai ser de 5D dividido por 60. Isso vai ser D sobre 12? Ok? Todo mundo comigo? Alguém se perdeu nessa conta? Posso continuar a conta ou não? Pode continuar. Pode continuar? Então, ó, passando para o próximo, eu tenho meu ΔS é 4D. Meu ΔT é de D dividido por 12. Isso em quilômetros, isso em horas. Tá? Então, ó, minha velocidade média vai ser ΔS dividido por ΔT. Velocidade média, ΔS 4D, dividido por D dividido por 12. Vou pegar e fazer o quê? Divisão de frações. 4D, que multiplica o inverso da segunda. Então, a velocidade média, vou cortar o D que está em cima e o D que está embaixo. 4 vezes 12. A velocidade média é de 48 km por hora. Que é a mesma velocidade que eu encontrei. Tá legal? Pô, mas tem como eu parar por aí? Eu preciso fazer mais um passo pelo menos. Tá legal? Qual passo é esse que eu tenho que fazer adicional? Esse ficou bem mais fácil de compreender, né? Ó, o passo adicional é considerar mais um número de zonas, mais um número par. Então, lá eu tinha quantas zonas? Eu tinha
4 zonas no total. Não, essa questão não é múltipla escolha. Essa é uma questão da Universidade Federal do Ceará, quando eles ainda eram um vestibular escrito, tipo segunda fase da UERJ. Tá? Ó, isso aqui era o meu problema anterior. Certo? Foi o que eu fiz anteriormente, para chegar nesse 48. Agora eu vou ter que dobrar isso aqui, ó. Tá sendo meio torto, mas vamos embora. 2, 3, 4. Então, ó, reparem aqui comigo. Isso aqui, a gente já sabe qual é o resultado, não sabe? Porque isso aqui foi a minha primeira escolha, certo? Foi o que eu fiz anteriormente. Ó, vejam que aqui, ó, eu tenho zona 1, zona 2, zona 1 de novo, zona 2 de novo, certo? Se der prosseguimento, eu vou ter essa parte. Zona 1, zona 2, zona 3, opa, não tem zona 3, zona 1 de novo e zona 2, correto? Todo mundo comigo para fazer essa segunda escolha? Ô, professor, essa segunda escolha é da conta ou é de fora? Como assim, da conta ou de fora? É tipo, Então, ela faz parte da conta do resultado? ela não vai mexer no resultado, ela vai mexer nas continhas intermediárias. Ah, tá. A intenção, galera, é que vocês perceberem que conforme eu vou aumentando o número de zonas, esses números aqui, ó, eles vão aumentar. Só que no final das contas eu vou cortar eles e vai ficar só 48. Tá legal? Ó, se cada um deles tem distância D, ó, D, D, D. Por que isso aqui fica um pouco mais fácil? Porque você já tem o resultado intermediário de cada um deles. Galera, isso aqui seria o total do percurso, né? Concordam comigo? Todo mundo concorda comigo que essa seta de baixo é o total do percurso? Sim, então, isso aí seria o ΔS. Correto? Eu tenho quantos Ds ali em cima? Eu tenho 8 Ds, não tenho? Então, o percurso total vai ser agora, na minha segunda escolha, de 8 vezes D. E aí, o que eu tenho que fazer? Deixa eu só separar aqui. Esse aqui foi o resquício do número 2. E agora eu vou colocar algumas coisas da que a gente vai fazer agora. Isso, não muda o resultado, eu estou mostrando só outra forma. Então, Louise, você acertaria a questão. Como é uma questão discursiva, não sei como que eles fariam. Tá? Mas vejam só. O tempo da zona 1, eu já calculei lá atrás. Não calculei? Era D dividido por 40. E o tempo da zona 2, eu também já calculei. Ia dar
D sobre 60, correto? Certo, pessoal? Certo. Então, eu vou só colocar aqui para vocês não se perderem. E agora, eu preciso só ver o seguinte. Eu preciso ver quantas zonas 1 eu tenho, quantas zonas 2 eu tenho. Certo? Ó, quantas zonas 1 eu tenho? 4, não é? Então, eu preciso multiplicar esse tempo por 4D dividido por 40. Ok? Todo mundo comigo? Então, isso aqui vai ser T sobre 10 horas. Ó, telinha. Eu tenho 4, não tenho? Então, 4D dividido por 60. Tá? Se eu simplificar isso por 2, dá 2D sobre 30, por 2 de novo, dá T sobre 15. Certo, galerinha? Todo mundo comigo? Alguma dúvida até agora? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando ΔT total do percurso. E aí, pessoal? Tá dando para Posso dar entender. para você? Tá dando para entender? Então, ó, ΔT vai ser T dividido por 10. Opa. Mais T dividido por 15. Tá legal? Então, ΔT vai ser igual... esse MMC pode ser 60. Então, 6T mais 4T dividido por 60. Certo ou não? Correndo em alguma conta? Não? Então, eu tenho 10T dividido por 60. Então, o tempo é de... Opa, 10T não, né? 10D. Ô, professor, eu acho que você errou ali no MMC, que vai dar 30 e não 60. A 30 e não 60? É. Então, deixa eu trocar aqui. Obrigado. Então, é MC de 30, tá? Então, aqui fica 3 e aqui fica 2. 5 sobre 30, no final daria a mesma coisa, mas ótimo. Obrigado por ter me falado, tá? Na hora que eu dividir isso, dá T dividido por 6 horas. Todo mundo comigo? Tranquilo. Então, ó, vou calcular a velocidade média no percurso total. Velocidade média, ΔS, ΔT. Velocidade média, ΔS, 8 vezes D. ΔT é D dividido por 6. Preciso consertar aqui, galera. Então, ó, vou fazer a minha multiplicação de frações, repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Velocidade média vai ser igual, tenho D em cima, tenho D embaixo, cortei, tá 8 vezes 6, então isso é 48 km por hora. Tá legal? Pergunto para vocês. Mudou a velocidade? Não.
Não mudou a velocidade, né? Certo? Louise, você estava aí falando que se caísse na prova, você ia parar na primeira etapa, na primeira escolha, porque ia achar o 48 e ia fechar. Viu que a gente fez uma segunda etapa? Você conseguiria fazer de boa a segunda etapa na prova? Não, mas você tem que juntar as duas. Tem que fazer a primeira e a segunda. A etapa não é a resolução, tá? A gente está aqui nessa resolução, na segunda resolução, mas vê que eu fiz a primeira escolha e a segunda escolha. Você conseguiria fazer as duas escolhas igual eu fiz agora? Conseguiria reproduzir exatamente o que eu fiz da linha azul para lá? Isso aqui, essa parte de baixo e essa aqui? Vocês acharam isso difícil? Então, aí que vem a conclusão a resposta que a gente vai escrever. Ó, Luiz, repara no seguinte, ó. Como há uma proporção nos espaços e nos tempos, ou melhor, uma proporção nas zonas e 2, legal? É recorrente que a velocidade média seja de 48 quilômetros por hora, tá? Porque vai dar na mesma. Você vai encontrar na mesma forma 48 km por hora. Mas o que mudaria? O que mudaria se você fizesse ou não os 48, ou a segunda escolha? Mudaria que você ia perceber que o 48 não vai mudar. E aí você está mostrando para a banca o seguinte, olha, eu não estou tirando do nada que esse 48 se repete. Eu estou mostrando para você que o 48 está se repetindo. Tá legal? Então, eu acho que essa aqui foi até mais fácil, mas vejam que o problema não está na física, o problema está na matemática, está no fato de que vocês talvez não tenham contato alguma vez na vida, com essa fórmula de 2n e 2n mais 1. Tá legal? Então, o nosso problema, na verdade, ó, tá aqui. Ok, pessoal? Ó, acabou o nosso tempo. Acabou a questão também. Eu vou mandar essa lista para vocês. Essa não vai cair no Enem, relaxa. Essa é mais focada para quem quer na UERJ também. Muito mais. Professor, deixa eu te fazer uma última pergunta. Como eu vou fazer vários outros vestibulares e a segunda fase deles envolve matemática sem múltipla escolha, como eu posso fazer essas questões e saber que ela está certa? Tipo, tem alguma prova real para eu fazer? Cara, não tem. Você vai pela sua segurança mesmo. Mas, cara, vocês vão estar seguros na hora. Tá? Vocês vão estar seguros na hora e vão fazer. Uma questão dessa é muito difícil você encontrar algum tipo de prova real. Tá? Beleza, galerinha? Não fiquem com medo. Alguém quer tirar print ou não? Eu não sei se vai cair agora, se ela vai cair ou não. Tá, então vou parar aqui o compartilhamento de tela. Galera, muito obrigado pelo dia de hoje.
Bom final de semana e eu vou terminar de editar a lista e vou mandar para vocês. Material de dinâmica está quase pronto. Falta só botar bem as questões lá para vocês, mas a parte teórica já está pronta. Tá bem esmiuçadinha, tá legal? Muito obrigado. Até semana que vem, pessoal. Bom final de semana e estudem, tá? Até mais. Tchau, tchau.